body's bullshit blazing, still my heart is blazing. If the word kill me, I don't need a new word under you. Soon you will know, we already know the smell of the game. Tem algo em jogos de luta que sempre me fascinou. Talvez sejam os personagens, os poderes ou as mecânicas desses jogos. Ou mesmo a sensação primitiva de estar sozinho e depender apenas das suas habilidades para vencer um oponente. Só que algo sempre me incomodou. Por mais que esses jogos tivessem ideias e premissas interessantes, a execução da história sempre era fraca. Seja porque ela era mal apresentada, ou porque eu passava muito tempo vendo a história e não jogando. Mas e aí? Como resolver esses problemas? Quer descobrir? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre as soluções para o modo história de jogos de luta. No mundo dos jogos existem dois tipos de narrativa. A narrativa embutida, que é a história do jogo em si, e a narrativa emergente, que é a história que você cria enquanto você joga. E isso envolve a maneira que você joga, as experiências que você tem jogando e também as suas sensações enquanto joga. E os jogos de luta foram os pioneiros em narrativas emergentes por muitos anos. Muito antes de qualquer pensamento de esporte nascer, jogos de luta faziam campeonatos que iam desde bares e fliperamas até isso. Que então virou isso. E agora é isso. Mas, mesmo com narrativas emergentes tão fortes, as narrativas embutidas desses jogos são fracas. Por mais que os conceitos sejam bons, a execução não é. Muito disso acontece pelo fato de jogos de luta não serem o melhor meio para integrar história e gameplay. Afinal, o jogo fica contido dentro de partidas, onde você possui ações bem limitadas, sem exploração, diálogo e coisas do tipo. Nesse vídeo, a gente vai tratar de soluções de game design e narrativa ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos pegar alguns exemplos de modos história que a gente tem por aí e ver como é que eles fazem. Antigamente, lá nos arcades, o modo história dos jogos de luta era contado através de alguns textos e imagens que apareciam antes e depois de certas batalhas. Esses jogos também tinham algumas interações especiais entre personagens, que indicavam se eles eram amigos, rivais, inimigos e por aí vai. Eu acho que esse modo é o mais primitivo de todos. Ele está presente até hoje em quase todos os jogos de luta. E, mesmo que não seja o modo história principal, normalmente ele adiciona algum pequeno contexto para a história. Desde então, os jogos de luta evoluíram. Tekken 3, por exemplo, agora possuía uns pequenos filmes para cada personagem, e também uma cinemática inicial que dava o contexto pra gente. Já BlazBlue intercala momentos de diálogo em caixas de texto com personagens ou cenas destacadas, com algumas lutas. E esse estilo remanescente dos jogos antigos ainda é o mais usado hoje em dia, que são as imagens estáticas com texto.
O modo história de cada personagem de Street Fighter V faz isso, Under Night também e por aí vai. Injustice e Mortal Kombat começaram a transformar suas histórias mais em filmes do que em jogos, com algumas lutas no meio do caminho. Street Fighter V tentou aplicar isso, mas não deu muito certo. Só que ele adicionou alguns inimigos capangas, saudades Peter, e inimigos que iam ser só selecionáveis muito tempo depois. E Tekken 7 aperfeiçoou essa mecânica do modo cinemático. Essa melhoria foi transições incríveis para as lutas e algumas vezes a gente é jogado no meio do conflito, tendo que desviar dos golpes que o personagem usou na cinemática, por exemplo. O último estilo diferente que a gente tem é o de Guilty Gear Xrd. Ele simplesmente jogou fora o gameplay e fez um mega filme, onde você apenas assiste. Esses modos não são ruins em si. Eles, na verdade, agradam muita gente. O Injustice e o Mortal Kombat possuem muitos fãs do seu modo história. Só que, ao mesmo tempo, esses modos são exatamente o contrário de um jogo, ainda mais de luta. Os jogos deveriam manter o player jogando, e nesse caso, lutando, e não assistindo. Ei, se você tá curtindo, considera dar um like aí. Dar um like ou se inscrever no canal já seria incrível, de verdade. E se você tá gostando muito do que você tá vendo até agora, considera mandar esse vídeo para algum amigo, grupo ou até algum youtuber que curte jogos de luta. Ter a perspectiva de várias pessoas que amam o gênero é essencial para aprender como fazer um bom game design desse tipo de jogo. Então, eu agradeço demais quem puder dar essa ajuda no compartilhamento. Eu compilei alguns problemas que esses modos possuem. Vou listar eles aqui e depois a gente vê como que a gente pode solucionar esses problemas. O primeiro de tudo é que muitas vezes a história não tem verossimilhança e não se conecta com o gameplay. Verossimilhança, para quem não sabe, é quando a história se comporta dentro das regras que ela mesma propôs. Então, por exemplo, quando a gente vê um humano normal em Tekken lutando contra soldados armados com metralhadoras, não tem como acreditar que ele desvia das balas. E esse é um problema mais pessoal. Eu ligo muito para a história e para a consistência dela. Tem gente que nem pensa nisso, o que não é um problema, a pessoa aproveita mais do que eu ainda. Só que eu tenho esse problema mesmo. E no gameplay, é como eu falei, em um jogo de luta, você quer lutar. E várias vezes, a história permanece envolvida em coisas que não se conectam diretamente com isso. E a gente fica lá, muito tempo sem nem tocar no controle. Outra coisa que muita gente reclama é que, fora alguns chefes finais, o modo história é fácil. Não existe um desafio real, e muitas vezes parece que cada fase é simplesmente uma repetição das mesmas coisas. Você dá os mesmos golpes, e a única coisa que muda é o seu oponente, que muitas vezes também acaba não fazendo nenhuma diferença. Então vamos lá. Como que a gente pode solucionar esses problemas e deixar o modo história mais interessante? Primeiro, eu acho que os desenvolvedores precisam perceber que eles estão em um jogo e não em um filme. Então, eles precisam usar essa característica a seu favor. Por mais que as cutscenes sejam legais, o que na real são só algumas mesmo, já que a maioria vão ser imagens paradas com linhas de texto, só assistir essas cutscenes não usa a força dos jogos. Uma alternativa seria basicamente manter a mesma coisa, só que gerar situações onde o jogador tenha que reagir a algo que acontece na história. Tekken 7 faz um pouco disso. Às vezes, a cutscene termina com o inimigo dando um golpe, e você precisa rapidamente defender, senão já toma muito dano. E eu acho que esse é um bom caminho. Ter condições iniciais diferentes para as fases, ter que desviar de algo, pular, dar um golpe e por aí vai. Isso ajuda a conectar a história com o gameplay. Mas por que parar por aí? Por que não alterar a quantidade de vida que cada jogador tem no início da partida?
Se o seu personagem acabou de fugir ou de lutar contra várias pessoas na história, pode ser bacana ele começar a próxima fase com a metade da vida se ele não descansou. Ou talvez os inimigos possam ter alguma vantagem, como se mover bem mais rápido, ou recuperar a barra de especial mais rápido. Quem sabe eles até tenham conseguido um poder especial no modo história. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que na história o inimigo conseguiu um poder que permite ele soltar bolas de energia, coisa que esse personagem normalmente não faz. Aí nessa luta ele poderia fazer isso, para juntar o que acontece no modo história e a diversificação de inimigos que você luta. Mas a gente pode ir ainda mais longe, se isso fizer sentido com a história, claro. Por que a gente não coloca áreas de veneno ou fogo em algumas fases? Ou ter uma fase onde a gravidade é menor e os saltos são diferentes. Ou então, se os personagens estiverem lutando no meio de uma guerra ou de uma cidade em chamas, por exemplo, por que não caem coisas do céu que dão dano? Entendem o que eu quero dizer? O modo história é o momento onde o jogo não precisa se preocupar com regras ou competitividade. É um momento onde ele pode tentar coisas que impressionem o jogador, e não coisas que deixem ele entediado. Adicionar esses tipos de elementos especiais fazem as fases ficarem mais memoráveis e deixa o desafio mais diferenciado, exigindo que o jogador tenha que jogar de maneiras diferentes em cada fase. E além disso, temos também outro ponto. É possível integrar um tutorial mais interativo no modo história. Claro que nem todo mundo vai precisar das lições mais básicas, mas existem coisas bem difíceis de se fazer em um jogo de luta, e o modo história poderia ser o local ideal para ensinar esse tipo de coisa. Na parte de tutorial iniciante, a gente podia fazer da seguinte maneira: inimigos que inicialmente não bloqueiam, então na próxima fase eles bloqueiam de pé, então você tem que acertar eles usando golpes agachado. Então os próximos começariam a dar contragolpes em certos tipos de ataque, e por aí vai. Uma escadinha de mecânicas que vai fazendo o jogador completamente iniciante ficar acostumado com as mecânicas do jogo. Claro que para você que já manja de jogo de luta, isso pode ser meio chato. Mas a gente sempre tem pessoas novas entrando na comunidade de jogos de luta. E uma das maiores barreiras desses jogos é a ausência de um método mais interessante para aprender a jogar. Afinal, nenhum iniciante vai se interessar muito de ficar 40 minutos na sala de treino. O que eles fazem é exatamente ir nos modos história, que são extremamente fáceis. Então, nunca mais pegam no jogo, porque eles acreditam que nunca vão conseguir evoluir além daquilo. E nada impede dessa parte do tutorial ser pulável. Daí pra frente, o modo história poderia até apresentar situações relevantes pro competitivo, como um personagem que sempre levanta dando um golpe invencível, coisa que muitos jogadores fazem, ou uma fase em que você só consegue passar de estágio sempre que você faz um combo depois de defender vários golpes, aproveitando a janela de tempo dos golpes do adversário. Dá até pra juntar isso com a história. Quantas vezes nesses tipos de jogos, ou até em animes, acontece do inimigo não estar usando toda a sua força? Mas aí, ao invés de você ter que acabar a partida e então lutar contra o inimigo de novo, por que não fazer uma pequena cena no meio da luta, onde o inimigo fala o que ele precisa dizer e então recupera a vida e ou libera vários movimentos muito mais fortes? Mas o exemplo é, se o jogo tiver parry, imagina uma fase onde você não consegue defender de uma maneira normal. Numa situação dessas, você obriga o jogador a aprender essa mecânica do parry, e também pode juntar isso com um momento legal na história. Eu sei que tudo isso gasta tempo e dinheiro de desenvolvimento, mas será que essa é uma desculpa válida até hoje? Com consoles e PCs cada vez mais potentes, mídias que aguentam cada vez mais informação e custos de desenvolvimento que vão caindo cada vez mais, será que não vale a pena gastar um pouco mais de dinheiro em algo que torna o jogo efetivamente melhor? Óbvio que cada equipe tem a sua situação financeira e tudo mais. Só que pra mim, quebrar esse paradigma que o modo single player tem que ser apenas um arcade, ou um modo história onde você quase não joga,
é uma mudança que o gênero precisa para começar a crescer igual aos outros gêneros. No final, tudo que deixa o jogador mais animado para continuar jogando é uma boa ideia. E com essa junção de ensinamentos com o modo história, o que eu tô querendo propor é colocar o jogador em um ambiente seguro, onde ele possa testar as coisas, mas que ao mesmo tempo ele seja desafiado e não fique com o jogo entediante. O nome dessa situação onde a segurança e o desafio se juntam é Zona de Fluxo, e eu falei mais sobre ela no meu vídeo Consertando MMORPGs com Game Design Significativo. Vou deixar aí no card para quem quiser ver. Mas resumindo, a zona de fluxo é um ponto ideal para a pessoa se sentir motivada a continuar vencendo desafios que aparecem. E eu acho que é isso que falta em um jogo de luta. A gente só tem duas situações: os modos offline, que normalmente são bem fáceis, e os modos online, que são incrivelmente difíceis. Alienar a maioria do público que não se encaixa em casual ou hardcore é perder a oportunidade de crescer a comunidade e ter mais momentos como esse. Jogos de luta são os avós dos esportes, e os campeonatos atraem todo tipo de gente, mas ainda acabam sendo muito pequenos comparados com os MOBAs da vida. Quem sabe no futuro, com novos jogos chegando e tentando fazer coisas diferentes, tipo o Granblue Fantasy Versus com o modo RPG Beat'em Up, a gente não tem uma nova leva de jogadores. Mas o que realmente me preocupa é a abordagem da simplificação dos comandos. Eu realmente não acho que isso sirva para atrair e manter as pessoas no jogo. Porém, isso é assunto para outro vídeo. E esse é o fim da história. E aí pessoal, beleza? Eu sou o narrador e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo faz parte de uma dupla de vídeos que eu fiz sobre jogos de luta. A outra parte tá lá no canal John Sattler, que vai estar aí na descrição e no comentário fixado. E é sobre The King of Fighters 14, e por que a história desse jogo não marcou. No vídeo eu faço uma análise sobre os pilares de uma boa história e de um bom antagonista. Então, dá uma passada lá. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Eu queria agradecer muito ao Jonathan por ter me dado essa força e estar me ajudando a divulgar o meu canal. Ele é um cara incrível e tá desenvolvendo um jogo de luta. Se você gosta do gênero, tenho certeza que você vai se interessar. Se liga só na qualidade da pixel art. Valeu, Jonathan! E manda brasa no Pocket Bravery. Bem, é isso galera. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.